Então, congregação amada do Senhor, para quem não me conhece, eu sou Carminha. Hoje nós vamos falar sobre unção. Unção para quê? Então, a palavra de Deus diz que nós somos ungidos. O que é ser ungido? Ungido para quê? Eu quero que você assista o vídeo até o fim, para que você saiba que Deus ungiu cada um de nós. Quem é cada um de nós? Que ele já ungiu. Aquele que o ama, que o serve, que quer cumprir a sua palavra. Mas não só para esses. Aqueles que querem se conectar com ele, aqueles que querem o conhecer, receberão uma unção, porque isso é promessa de Deus. Então, eu logo já falei sobre a Bíblia. Por que eu dou tanta importância à Bíblia assim? Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus. A Escritura, todos os 66 livros que compõem o livro, a Bíblia. A palavra diz, Mateus fala, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E lá, Paulo fala na sua carta a Timóteo, a segunda carta, em 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para arguir, para dar resposta, para argumentar, para corrigir a injustiça. Então, por isso que eu dou tanto valor à Bíblia. E agora vamos voltar ao nosso tema. O que é ser ungido? Para quê? Eu acho que assim como eu, você também já se perguntou o que é e para que serve a unção. Eu penso que cada homem ou mulher, jovem ou idoso, já fez essa pergunta alguma vez na vida. E foi pensando nisso que eu resolvi compartilhar essa palavra com vocês. Eu encontrei na palavra de Deus, na Bíblia, qual é o sentido de ser ungido por Deus. Espero que esse entendimento faça diferença na sua vida. Meu objetivo ao compartilhar cada semana uma reflexão é contribuir para que algo seja transformado em você e em mim também. Então, você vai me perguntar, e por que eu preciso saber disso? E eu vou te dizer, eu e você precisamos saber disso porque Deus quer ungir a cada um de nós. E por quê? Porque eu e você precisamos saber disso, porque eu tenho certeza que assim a gente vai confiar mais em Deus, vai esperar que Ele manifeste o seu poder em nós. Isso pode mudar a minha visão, a nossa visão, a sua visão, não só a visão pessoal a respeito de nós mesmos, mas a respeito de Deus e do mundo. Então, vamos lá ao que é ser ungido. Ser ungido na Bíblia é um ato simbólico que tem um profundo significado. Ele representa a escolha, representa a consagração e capacitação divina para uma missão específica. O que é o ato de ungir? Utilizava-se o óleo, geralmente azeite de oliva, para ungir. O quê? Ungia-se pessoas, objetos, lugares. A unção era realizada com as mãos, derramando o óleo sobre a cabeça ou sobre o objeto a ser consagrado. O óleo, é o símbolo de alegria, de saúde, de prosperidade e da presença do Espírito Santo. Essa unção representa a bênção e a graça de Deus. O significado de ser ungido é aquele que é escolhido por Deus. Ser ungido significa que Deus havia escolhido aquela pessoa para uma função determinada. A pessoa é consagrada para o serviço de Deus. A unção consagrava a pessoa para um propósito divino, separando-o para o serviço de Deus. Capacitado pelo Espírito Santo, a unção conferia poder e habilidade para cumprir a missão para a qual a pessoa foi escolhida. Então, vamos ver ao 4 objetivos da unção.
ela servia para consagração e dedicação a Deus. De quem? De reis. A gente pode ver, eu não vou ler aqui, mas você pode buscar 1 Samuel 16, 13, 1 de Reis 1, 39. Então, essa unção, ela designava, consagrava aquela pessoa a serviço de Deus. Então, a unção não é para você ser poderoso e você ser reconhecido como tal. É para você trabalhar melhor para Deus. É para você servir melhor a Deus. Além dos reis, o profeta era ungido. Ele era separado para a tarefa de transmitir a palavra de Deus ao povo. Os sacerdotes também eram ungidos. Essa unção servia para consagrá-lo ao serviço do templo. Ele representava o povo perante Deus. A gente pode achar isso em Êxodo 29, 7, Levítico 8, 12. E o profeta, a gente encontra o exemplo em 1 Samuel 10, 1. A unção de lugares também fazia parte. Está lá em Êxodo 40, de 9 a 11. Então, ungia os lugares sagrados, como o altar, o tabernáculo, representando a presença e a bênção de Deus. A unção também serve para capacitação para uma missão. Então, vejamos, a unção representa, quando a gente vai falar a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que capacita os ungidos para cumprir a missão a qual foram chamados. E aqui eu vou depois parar para falar sobre a unção de Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir sua missão de redenção da humanidade, conforme a gente vai ver lá em Lucas 4:18. E agora, só esses eram os reis do passado, os profetas do passado, os sacerdotes do passado? Não. A unção é para nós hoje. A unção para os cristãos. Os cristãos são ungidos pelo Espírito Santo para serem testemunhos de Jesus Cristo e viver uma vida santa e obediente a Deus. Está lá em 1 de João 2:20, também o 2:27. A unção também serve para cura e libertação. A unção era usada por Jesus para curar doenças e libertar pessoas do demônio, conforme Marcos 3:16. Aliás, Marcos 6:13. A unção também servia para reconhecimento da presença e bênção de Deus. A unção simbolizava a presença e a bênção de Deus sobre a pessoa, o lugar ou objeto. Vamos ver em resumo. A unção, como ato simbólico, é um ato profético. Então, o que é um ato profético? É quando você pega uma realidade do reino espiritual e traz ela para o reino da matéria. Ela implica numa declaração, implica em testemunho e implica em algum símbolo, algum objeto. Ela representa a presença e a ação de Deus na vida das pessoas e no mundo. É um sinal da escolha, da consagração, da capacitação e da bênção. E no contexto do Novo Testamento, a unção está, assim, totalmente ligada ao Espírito Santo, porque é a fonte de poder e sabedoria para nós, os crentes. É porque nos capacita a servir a Deus e a cumprir a sua missão. Então, é algo extraordinário, que não é só lá para os reis, profetas, sacerdotes, lugares e templos. Hoje o templo de Jerusalém não existe mais. Mas a unção como ato profético, ela é real, ela é atual, ela existe hoje. E a principal unção é a unção do Espírito Santo. E agora nós vamos ver o significado dessa unção para Jesus. O que ele deu? Então nós vamos ler. Vocês podem ler o capítulo de Isaías 61, do verso 1 a 10. Mas aqui eu só vou colocar os 3 primeiros versos. O último só um pedaço. Então está escrito em Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas
aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Para quê? Para que ele seja glorificado. Então, isso é extraordinário. Então, vamos pensar um pouquinho no que está dizendo. Então, vamos lá ver por que eu li Isaías e estou falando de Jesus. Veja bem, em Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21, está escrito: E Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, que é a sinagoga, lugar de reunião dos judeus para aprender a palavra de Deus. É um lugar de convivência, é um lugar de amizade entre as pessoas. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, que é o que a gente acabou de ler. Isaías 61, versos 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor é sobre mim, diz Lucas 14, verso 18. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos, olhando para ele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, olha que coisa extraordinária. Isaías profetizou a respeito daquele que havia de vir. Quem é? O santo, o ungido, o Cristo de Deus. E Jesus, quando foi à sinagoga lá em Nazaré, ele achou onde estava escrito Isaías 61, desses versos, e ele aplicou assim e disse: hoje essa escritura se cumpriu. Então, para que Jesus veio? Ele veio e ele foi ungido. O que é ungido? Ele foi separado para essa função, para evangelizar, para curar, para pregar liberdade, para restaurar a visão aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando é o ano aceitável do Senhor? É hoje e agora. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, ouça, abra o seu coração e receba Jesus. Então, se cumpriu essa palavra, e é algo tão extraordinário, porque também logo à frente, Mateus 12, 18 fala: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. E eu falei lá antes que é através do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A própria Bíblia explica. Vamos lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. E por que eu digo que isso não é apenas para os reis, profetas, sacerdotes e lugares do passado?
é porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre nós. Está lá em João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aí, você vai me perguntar, por que eu falei de unção hoje? Sendo que na semana passada eu falei sobre o nosso propósito. E eu falei da conexão com o nosso relacionamento vertical com o Pai e na horizontal com o nosso irmão, por quem Jesus morreu. Diante dos seus olhos está alguém por quem Jesus morreu. Então, nós devemos amar o nosso irmão. E isso tudo é para recordar qual é a nossa missão. Então, olha, antes de falar o que está escrito na Bíblia, assim, textualmente, eu vou pedir para você pensar na cruz. Como é que a cruz é? Como é que ela é feita? Ela é feita de uma madeira na vertical. Vamos pensar em madeira, porque foi nela que Jesus foi crucificado. Hoje a gente pode fazer uma cruz de todos os materiais, mas isso não vem ao caso. Ela é formada de uma coluna na vertical e uma travessa na horizontal. O que isso quer dizer? A coluna fala do nosso relacionamento vertical com Deus. E a travessa, vamos dizer, a coluna e a viga, vai falar do nosso relacionamento na horizontal. Então, isso vai falar dos dois níveis de relacionamento que nós precisamos ter. E isso está diretamente relacionado com o que está escrito na palavra de Deus sobre os dois grandes mandamentos. Foi perguntado a Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento? E lá, em Mateus, ele responde, no verso 37, Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vamos recordar aqui o que a gente é. A gente é um ser espiritual, possui uma alma que é a sede das emoções, vontade e mente. Então aqui está falando, amarás o seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua emoção, com toda a tua alma, a emoção, vontade e mente, e com todo o teu pensamento, com tudo que você é. O seu eu verdadeiro, você vai amar ao Senhor teu Deus. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no verso 40 diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que isso tem a ver? Tem a ver que nós falamos de unção, e eu citei a unção escrita na lei e nos profetas. A unção de reis, a unção de profetas, de sacerdotes e de lugares. Então, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, resumindo tudo, amar a Deus e ao próximo. E por que agora que eu estou falando de unção hoje? Porque o propósito, nós vimos a semana passada, a gente se relaciona com Deus, amando acima de todas as coisas, e com o outro. E o nosso propósito é expressar a virtude de Deus, que é amor, graça e comunhão. Mas, por que eu estou falando da unção hoje e do Espírito Santo? Porque na força do nosso braço nós não conseguiremos cumprir estes dois mandamentos. Então, gente, a gente precisa da unção. E essa unção vem quando você aceita Jesus. O Espírito Santo vem morar em você. E você, então, é selado, é marcado com o Espírito Santo de Deus. Sem ele, ou você consegue amar a Deus, ficar só sem Deus, tipo aqueles monges lá do Tibete, que quer um relacionamento com Deus e busca a presença de Deus e só fica lá ligado em Deus. Aí você cumpre apenas um mandamento. Ou você, então, só quer amar o próximo. Você acha que esse mandamento
você pode fazer boas obras sem acreditar em Deus. Então, a gente só vai conseguir praticar estes 2 mandamentos. Por que eu falo praticar? É porque é totalmente fundamental e importante praticar. E por que eu quero trazer um alerta para você e estou ressaltando essa questão da prática? Porque, por causa da influência que nós tivemos do mundo grego, o que Platão e Aristóteles fundamentalmente fizeram? Ele falou que há o mundo das ideias, que é o mundo superior, que está em cima, e o mundo da matéria, que está embaixo. O que isso fez conosco? Porque até os pais da igreja seguiram a Platão. E nós somos influenciados por isso. E por que, às vezes, tanta briga entre o praticar, entre a dificuldade de praticar? Porque isso leva você a achar que ter boas ideias, que ter uma filosofia, uma ideologia, você pensar, você estar no mundo das ideias, te faz um crente. Mas não faz. Isso é apenas valorizar o mundo das ideias, deixar o mundo da matéria, deixar o ser humano lá embaixo, separado, inferior. Essa é a briga que a gente vive. Mas Jesus veio para restaurar, para comungar isso. O mundo, você vai se relacionar com Deus e com o irmão. E é o Espírito Santo que vai te capacitar a fazer isso. Então, gente, é extraordinário. Por quê? Porque está disponível para nós. Talvez você tenha uma ideia que reis, profetas, sacerdotes são coisas muito elevadas, isso não é para você. Mas quando Jesus, quando morreu, ressuscitou, quer dizer, venceu a morte, ele soprou sobre nós o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus recriou o nosso espírito. Então, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, olha, eu já vou partir para a conclusão, porque é uma coisa tão forte que nem adianta, não tem como esticar essa palavra. Então, eu já vou, assim, né? Porque ela é tão densa. Então, vamos partir para a intervenção do Espírito Santo em cada um de nós. Vamos orar. E eu peço para você repetir após mim. Porque somente com o Espírito Santo de Deus, que nos unge para seguirmos ao Senhor, nós conseguiremos realmente praticar e seguir a Jesus. Então, repita após mim. O Senhor me ungiu para segui-lo. Eu fui selada com o Espírito Santo de Deus. Eu sou uma nova criatura, eu tenho o DNA de Deus, que está em mim por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, para que ele seja glorificado. Ou seja, não dá para você ir para um alto da montanha e ficar lá relacionando só com Deus. Coisas práticas, coisas objetivas, coisas que envolvem o meio onde você está. Você vai pregar a palavra de Deus, você vai pregar, não é estar diante de um microfone, num púlpito, é você falar de Jesus para aquele que está ao seu lado, para o seu amigo, para a pessoa que você conhece e até para aquela que você não conhece. É para restaurar aqueles que estão tristes. Você tem uma resposta de esperança, porque Jesus é a esperança, ele é a ressurreição e a vida.
proclamar liberdade aos cativos. Olha, é horrível viver em prisão. O Senhor não quer que você viva em prisão, em nenhuma espécie de prisão. E nós temos o inimigo da nossa alma que se especializou em nos aprisionar. Olha, a Deus não interessa ninguém viver em prisão, então Ele quer que haja a abertura da prisão, que haja liberdade. E isso fazendo o quê? Apregoando o ano aceitável do Senhor. E como eu disse antes, o ano aceitável do Senhor é hoje, é agora. É agora que você está ouvindo falar de Jesus. Talvez seja a primeira vez, talvez já houveram N vezes. Mas se ouvires a voz do Senhor, não deixe para amanhã. Abra o seu coração, receba Jesus. Este é o ano aceitável, este é o dia do Senhor, é o dia aceitável do Senhor. Ele quer consolar todos os tristes. Para quê? Para que Ele seja glorificado. Que o Senhor não precisava de nós, mas Ele criou para que nós nos relacionássemos com Ele, para a glória do nome dEle, para que como diz, todo joelho se dobre e toda língua confesse Jesus é o Senhor. Então, gente, eu vou continuar orando. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar vivo. Eu agradeço por causa do teu amor. Eu agradeço por causa que o Senhor providenciou o Espírito Santo que nos ungiu. Porque foi pela tua morte, pelo teu sacrifício. Eu creio no amor de Deus, eu creio que Ele me abençoou, que eu tenho o DNA de Deus. Eu creio que eu fui ungida, que eu sou ungida de Deus, pois isto foi promessa de Deus e nenhuma promessa dele cai por terra. E eu quero que tenham certeza que Deus quer abençoar cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E eu vou pedir, olha, assine o canal, curta a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe neste exato momento tem alguém que precisa de ouvir essas palavras. E então, gente, vamos ficar juntos e misturado, agarradinho com Jesus, porque Ele nos ungiu, Ele nos separou para cumprir o mandamento. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o irmão. Isso só é possível através do Espírito Santo. Então, um beijo no coração de vocês, amo vocês e que essa palavra possa, fazer alguma diferença na vida de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe.